Glória a Deus. Transforme o meu ser de dentro para fora. O que essa música está dizendo, hein? Meu Deus. Que lindo, Larissa. Deus abençoe. Gente, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Camille. E para quem não me conhece, né? É a minha primeira vez pregando. Mas o Senhor colocou no meu coração, eu vou dizer. Eu vou falar para vocês que não é coisa grande, mas é para o Senhor, é para a honra e glória dele. Então, quem está sendo o seu Senhor? Já vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês. A tradução que eu estou usando é a NTLH. Se vocês quiserem baixar no celular, eu espero. E o texto base é Mateus 6, 24. Tá tranquilo, eu espero. Mateus 6, 24. Quem está sendo o seu Senhor? Muitas vezes nós escolhemos as coisas deste mundo para servir pessoas, relacionamentos, colegas de escola, pais, irmãos, uma amiga, um amigo, um namorado. Mas nós esquecemos de Jesus, que é a boa parte, nós esquecemos dele. E ele precisa ser o nosso Senhor. Nós precisamos dele, nós necessitamos da presença dele. Mateus 6, 24. Amém? Diz assim: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Nesse caso, Jesus estava falando do dinheiro específico, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser qualquer outra coisa que a gente sirva. Pode ser, igual eu falei, relacionamentos, amizades, estudos até, não importa o que seja. Mas Jesus é o nosso Senhor. Nós nascemos para adorar a Ele. Você vai abrir agora em Lucas 10, 38. Porque nós esquecemos o que é mais importante. Nós esquecemos a boa parte. E a boa parte é estar com Jesus. Lucas 10, 38. Jesus, o Senhor da nossa vida. Amém? Vamos lá. Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Examine o seu coração. Há algo que tem tomado o lugar de Jesus em sua vida? Hoje é tempo de voltar para Ele e entregar de novo o trono do seu coração ao único Senhor que não falha, o Senhor da nossa vida, o Senhor Jesus. Mas como, Camille, que eu vou fazer isso? Jesus tem a resposta. Como faço para que o Senhor seja prioridade em minha vida? Põe aí, Mateus, primeiro tópico. Precisam deixar para trás as coisas velhas. Em 2 Coríntios 5,17, vocês vão abrir agora. Vocês vão ter uma overdose de Bíblia, mas é para uma boa causa.
2 Coríntios 5:17. 5:17. Todos acharam? Amém? Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. 20. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Aí tá bom. Vocês entenderam que é a gente que tem que deixar? A gente que tem que deixar as coisas velhas para trás. A gente que tem que deixar que Deus faça a obra dele no nosso coração. É nós que temos que deixar porque Ele quer isso. O Senhor quer nos transformar. O Senhor quer transformar nossa mente. Jesus tem coisas novas para nós. Você se torna uma nova pessoa quando você está lendo a Bíblia, quando você está orando. Sua mente é transformada, assim como diz esse texto. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Jesus tem coisas novas para nós. Jesus tem coisas novas para você, Júlia. Jesus tem coisas novas para você, Bárbara, Kelly, Luiz. Jesus tem uma nova vida, um novo coração, um novo propósito. Não precisa abrir, tá? Eu vou abrir aqui em Gálatas 2:20, para vocês verem que coisa linda. Gálatas 2:20. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. É só o 20 mesmo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Quando a gente deixa as coisas velhas para trás, Jesus toma lugar. Jesus toma lugar no nosso coração. O inimigo, a sua mente, a sua ansiedade, pode até nos lembrar do passado, mas em Cristo já estou crucificado e vivo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus vive em nós. Quando a gente deixa. E nunca foi sobre nós. Jesus que faz a obra. Deixa Ele fazer. É uma rendição. Você se render a Deus. Você deixar as coisas velhas para trás. Tudo que você fazia. E o Espírito Santo vai sondar o seu coração. Vai mostrar para você o que está errado. Vamos lá para o segundo tópico. Entender que Jesus carregou o seu fardo. Quando você reconhece isso, é um grande passo de que você tem colocado Deus como prioridade em sua vida. Isaías 53, 3 até o 12. Vocês podem abrir comigo? Isaías 53, 3, 12.
Amém? Vou esperar mais um pouquinho. Isaías 53, 3, 12. Amém? Vamos lá. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. 4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Olha, um capítulo só sobre o que Jesus passou por nós. 10. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, no caso nós, né? E assim, os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Um capítulo só sobre o que Jesus passou por nós. Se tem um capítulo só sobre isso, tem que ter atenção a isso. E quando você reconhece isso, é um grande passo. Que você tem colocado Deus como prioridade em sua vida. E entender que Jesus carregou o seu fardo. Por que não colocaríamos ele como prioridade? A chave para colocar Deus como prioridade é entender a cruz. Entender a cruz. Todo mundo aqui comigo? Amém? Vamos lá, número 3. Desprenda de si mesmo. Ai. Isso é difícil. Gente, eu tô pregando pra mim também, tá? Meu Deus. Quando eu tava fazendo essa palavra, foi muito aleatório, foi vindo as referências bíblicas na minha cabeça. Eu fui só anotando, fui abrindo, fui vendo, fazia sentido. Não era eu, era o Senhor. Então, essa palavra, vou dizer que é do Senhor para vocês. Eu sou só uma formiguinha. Se desprenda de si mesmo. Romanos 12, 1
até o 2. Você pode abrir lá? Romanos 12. Nossa, eu amo Romanos, gente. Israel sabe. Todo colorido. Romanos 12, 1 ao 2. Vou esperar. Amém? Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu pesquisei no ChatGPT o significado de completamente. Completamente indica totalidade ou plenitude em relação a uma ação, estado ou condição. Então, completamente é como se fosse sim, sim e não, não. Assim como Jesus ensina na palavra dele. É como se fosse papo. Ou é isso ou é aquilo. Você está dentro ou você está fora? Eu estou dentro ou fora do quê? Então é isso, completamente. Eu vou citar aqui de novo agora. Se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. O dedicado ao seu serviço é com boa vontade. Não é tipo, vou fazer isso e beleza. Não, é dedicado ao serviço do Senhor, com boa vontade, completamente, se entregando completamente ao Senhor. Esse foi o terceiro tópico, desprenda de si mesmo. Eu vou ler aqui com vocês, não precisa abrir. Em Colossenses 3:3, que confirma isso, confirma essa entrega, essa rendição. Colossenses 3:3. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Eu entendo também, nessa parte aqui, que a vida de vocês está escondida com Cristo, que a nossa verdadeira identidade, nosso verdadeiro eu, está escondido na presença de Deus. O nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira identidade está escondida em Jesus. Você já viu alguém que antes fazia tudo de errado, mas aí ela virou crente do nada e a fisionomia dela mudou? A pessoa foi transformada de dentro para fora. Isso transbordou. Ela morreu para si mesma e está vivendo para Deus. Isso é um desprender de si mesmo. Número 4 e último. É tudo sobre Ele. Entender que é tudo sobre Ele. Você vai abrir em Romanos 11:36. É o último, gente. Eu sei, é muita Bíblia, é muita palavra. Romanos 11:36. Amém? Romanos 11:36. Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Adore ao Senhor, sirva ao Senhor, faça alguma coisa na igreja, nem que seja passar um slide, nem que seja entregar água para o pastor. Sirva
Sério, você vai se sentir muito bem. Vai se sentir muito bem, muito útil ao serviço do Senhor. Todas as coisas foram criadas por Ele e tudo existe por meio dele. É entender que realmente é tudo sobre Ele, que nós somos só um ingrediente. Você é só um ingrediente, Deus que vai fazer o bolo. É isso. E a melhor coisa que você pode ser, que você pode fazer, é ser humilde. Ser humilde para se desprender de si mesmo, ser humilde para deixar as coisas velhas para trás e abraçar o evangelho, sabe? Cara, isso é muito profundo estar na presença do Senhor. Gente, vocês podem ficar de pé já, para parecer que está acabando. Mentira, gente, acabou já. Feche os seus olhos, dá aquela respirada. Como posso colocar Deus como prioridade? Se pergunte isso agora nesse momento. Como posso colocar Deus como prioridade? 1. Precisam deixar para trás as coisas velhas, entender que Jesus carregou seu fardo. Se desprenda de si mesmo e é tudo sobre Ele. Que você possa reconhecer hoje que você é dele, exclusivamente dele. Romanos 12, 21 vai dizer assim: não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem, com Jesus. E, gente, essa foi a palavra de hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração. E fui muito confrontada. Essa é a verdade. Eu estou pregando para mim mesma. Estou sendo instrumento do Senhor aqui. E essa mensagem me fez lembrar de uma música. O nome dela é Espelhos Mágicos. Depois vocês ouvem, de Oficina G3. Ela é muito boa e fala exatamente sobre isso, sabe? Sobre nós mesmos nos olhando realmente para o espelho e dizendo: cara, você não é nada. Jesus nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. É muito linda essa música. Eu sugiro que vocês ouçam ela. E é isso, gente. Deus abençoe.